gravação e explicação agora sobre o selo. Então, no nosso circuito elétrico, a gente tem um grande detalhe, né? Que os nossos equipamentos, eles, se a gente utilizar a botoeira, que é o comum que a gente utiliza, né? Aquela botoeira de não retenção, né? Botão de pulso. O botão de pulso, você aperta, ele fecha contato, você tira a mão ali daquele botãozinho, ele abre de volta. Então, se você utilizar esse botão num circuito normal lá, ele vai ligar e vai desligar automaticamente. Então, para que não fique lá dando aqueles pulsos no motor, o motor não fique só liga e desliga, a gente aprende, né, em circuitos elétricos que existe o selo que a gente fala. Então, o que é esse selo? Nessa parte do lado esquerdo, que está desligado, né, o nosso circuito desligado, tem um fio que sai do meu 13 do B1 e vai para o meu 13 do K1. E tem um fio que sai do 14 do B1 e vai para o 14 do K1. O que acontece? Esses fios, a gente chama de selo, os dois, não somente um, os dois. Então, esses dois, eles fazem com que o meu circuito ele se mantenha ligado. Então, na hora que eu pressiono o B1, igual está na figura do lado direito, se eu pressionar o B1, vai passar energia para minha bobina K1, automaticamente no momento que passa energia, a nossa bobina traca, o contactor é alimentado, sendo ele alimentado, ele vai fechar o contato aberto aqui, 13 e 14 do K1. Fechando, agora passa energia por ele. Passando energia por ele, eu posso tirar o dedo ali do botãozinho do B1 e ele vai manter ligado por onde? Vai manter ligado pelo selo. Então, esse contato de selo é o que mantém o nosso circuito ligado. Vocês sabem aqui que esse desenho aqui que eu tirei é do slide passado. Então, se vocês voltarem lá o slide, vocês vão ver que antes desse circuito ali tem um B0, que é o nosso botão desliga. Então, para eu desligar o meu circuito, eu apertaria o nosso B0 lá, o botão desliga. Então, o que acontece? Fazendo isso, a gente sempre consegue manter o circuito ligado. Qual que é um grande problema que a gente vê nas aulas presenciais, na aula prática lá, de instalação elétrica lá, ou circuitos elétricos industriais, vamos dizer assim, que é uma matéria que a gente está falando hoje, mas a gente divide lá em alguns aspectos. Muita gente esquece de fazer o selo, ou faz errado. Coloca ele lá no invertido, acaba esquecendo desse detalhe, e daí aperta, funciona um pouquinho, tira a mão ali, não liga. Daí eles, normalmente os alunos vêm até nós e falam, ô professor, não está funcionando. Ou ele funciona um pouquinho e desliga, não estou conseguindo manter o nosso motor ligado. Então, para que você mantenha o teu circuito ligado, você sempre vai ter que fazer o selo. Ah, professor, mas isso daqui serve para todos os circuitos elétricos? Não. Vocês sabem que quando a gente utiliza um CLP, a gente utiliza um inversor de frequência, numa forma digital, você não precisa fazer esse sistema. A gente faz diferente, vocês vão aprender nas próximas aulas, lá nos próximos períodos, sobre isso. Mas para que vocês fiquem cientes que se não é CLP, se não é inversor de frequência, nós não estamos trabalhando com sinal digital, e nós estamos trabalhando com um botão que não tem retenção, que é um botão de pulso, tem que fazer o selo. Então, esses fios aqui, ó, que estão em paralelo, né? Que estão em paralelo e que colocam o nosso B1 em paralelo com o nosso K1, ele se chama selo. E ele faz com que o nosso sistema fique ligado. Então, é só uma lembrança. Eu sei que vocês já fizeram, eu sei que vocês já sabem, mas para aqueles que não lembram dessa parte, ou para aqueles que não aprenderam, de repente, essa parte, fica aí um grande detalhe. Muita gente esquece de fazer o selo nas aulas e daí acaba que o circuito não funciona adequadamente. Mas vamos seguir. Bom, outro detalhe que a gente falou semana passada era a questão dos fechamentos de motor. Bom, se vocês verem aqui, ó, tem dois fechamentos. Um slide, nós estamos no slide 8, no slide 7, no slide 8, são dois fechamentos os mais comuns de motores. Isso no caso que a gente está falando para sistema trifásico, motor de 6 pontos. Não é
um motor com 9 ou com 12 pontos. É um motor com 6 pontos, mas é para que a gente possa identificar como que eles são, como que eles funcionam. A gente vai falar para frente por que se deve, lá mais para frente, depois que a gente já tiver feito toda essa parte de revisão da nossa parte de acionamento, a gente vai fazer, eu vou pegar uma aula, que é as próximas aulas, eu vou falar um pouco para vocês por que se liga o motor em estrela, por que se liga o motor em triângulo, qual que é a diferença, mas hoje a gente só vai falar sobre o fechamento do motor. Bom, o primeiro slide sobre fechamento de motor, que é o slide 7, ele traz para nós um fechamento que a gente chama de fechamento em estrela. Por que estrela? Porque se vocês olharem na figura da direita, para mim, eu não sei como que está para o lado de vocês, mas para mim é para o lado direito, a figura que mostra o fechamento de 3 bobinas e elas ligadas no centro, elas formam como se fosse um Y, né? Um Y de ponta cabeça. Esse Y a gente chama de estrela. E vocês vão ver que tem uma fase ligada no R, lá um F, tá ligado no R. Na fase 2 ali, tem o L2. E na fase 3, o L3 lá. Ou no caso, o nosso RST. Esse detalhe, de um lado da bobina e o outro lado da bobina, todos ligados junto, a gente chama de estrela. A gente vai fazer essa ligação lá no Sinai? Sim. A gente vai fazer, a gente utiliza para 220? Também. Se a gente for fazer a ligação estrela-triângulo no motor, fazer esse tipo de acionamento, a gente tem que fazer esse fechamento aí, que é o fechamento estrela. Mas, normalmente, a gente sabe que o motor 220, ele trabalha na sua tensão para que ele tenha maior eficiência, tenha quase 100% da sua potência, né? A gente tem que fechar ele em triângulo. Esse detalhe, eu sei que vocês já aprenderam no semestre passado, vocês já viram acerca disso, e caso vocês não vieram, vocês vão ver com mais detalhes para frente, quando a gente chegar no acionamento, que a gente chama de estrela-triângulo, eu vou dar uma revisão para vocês sobre fechamento estrela-triângulo. Mas, por enquanto, para que vocês sempre lembrem disso, não esqueçam que nós trabalhamos no sistema 220 o fechamento em triângulo. Esse fechamento a gente utiliza para qual tensão? 380, 760, são os fechamentos em estrela. O 760 a gente trabalha com duplo estrela, né, que a gente chama, e para o nosso 220, que é o nosso próximo slide, slide número 8, o fechamento em triângulo. Vocês estão vendo aí, para quem está assistindo a apresentação, consegue visualizar ao vivo a apresentação, para quem está com a apresentação aí no celular ou no notebook e está com ela separada, é o slide 8, vocês veem aí que esse fechamento é o sistema que vocês fizeram na aula passada lá. A bobina, primeira bobina 1 e 4, segunda bobina 2 e 5 e a terceira bobina 3 e 6, elas formam um triângulo e a gente fecha lá 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5. Coisa que vocês já sabem, eu acredito que vocês já estão cansados de ouvir os professores falando sobre fechamento de motor, mas não se esqueçam que o fechamento de motor para 220 a gente utiliza o fechamento triângulo, pessoal. Não vão colocar lá nos exercícios o fechamento em estrela. Se você colocar em estrela, você tem que colocar que você está ligando o motor em 380. Se vocês não colocarem, está errado. Tranquilo até aí? Bom, nós Professor, sabendo... e o duplo? Oi. E o duplo triângulo? Como que é? Para que duplo serve? Triângulo. Pode falar. Oi, professor. Tem... O duplo triângulo, porque tem o duplo estrela e o duplo triângulo, né? Ah, o duplo triângulo, aonde que a gente utiliza? Isso. Bom, o duplo triângulo a gente consegue utilizar. No motor 220, dificilmente a gente utiliza o duplo triângulo, porque quando o motor vem de 12 pontas, a gente acaba fazendo a junção de um triângulo, só que com mais pontas, sabe? Então fica, como se fosse, imagine o triângulo que está ali, do lado direito, né? O triângulo formadinho ali do slide, é como se uma bobina, cada bobina dessa, em cada linha do triângulo, cada lateral do triângulo, tivesse 2 bobinas. Então ia estar lá 1 e 6 nessa ponta, daí o 4, ele ia ter uma sequência para cá, descendo, daí naquela parte onde é a segunda bobina, ele ia ter mais, em vez de uma bobina embaixo, 2 bobinas em série, e do outro lado também 2 bobinas em série. Esse normalmente é o 220. Mas no 440, alguns motores eles são fechados internamente com duplo triângulo.
Daí como que funciona? A gente pega quase um triângulo assim, igual tá esse aqui, só que a gente coloca um segundo em paralelo. E o segundo em paralelo dá um fechamento diferente. E a gente vai trabalhar mais sobre esse fechamento para frente. Eu não quero criar muito, embaraçar muito o pensamento de vocês, mas já para que vocês tenham ciente que tem motores que sim trabalham em duplo triângulo. A gente sempre vê, isso é comum de ver, duplo estrela e duplo triângulo em transformador. Transformador de potência, de alta potência, por exemplo, transformador lá de 13,6 a 13,8 por 220, qual que é a tensão que ele qual que é o fechamento dele? Ele pode ser um fechamento estrela e pode ser um fechamento triângulo. Normalmente o de 34,5, que é um transformador com a potência mais alta, que é o que a gente trabalha aí normalmente, que tem nas ruas, vamos dizer assim, é o fechamento comum aí, duplo triângulo de um lado e duplo triângulo do outro. Tem alguns transformadores maiores aí, que são com acima de 100 kV, normalmente eles trabalham com duplo triângulo de um lado e duplo estrela do outro lado. A entrada em duplo triângulo e a saída a entrada duplo estrela e a saída duplo triângulo. Daí tem todo um detalhe lá que a gente fala sobre transformador, que não, eu sei que não é muito, de repente, a área de vocês. Normalmente a gente trabalha mais na área industrial, a gente trabalha mais a parte mais de baixa, mas a gente vai falar um pouquinho nessa matéria mesmo sobre esse detalhe, porque a gente vai falar sobre o fator de potência. E é muito interessante porque a gente vai entender de onde que vem o neutro, por que a gente precisa colocar capacitor no nosso sistema de potência. Mas isso daí a gente vai para frente, eu vou explicar bem certinho para vocês. Mas para que vocês tenham ciência que tem uma forma de funcionar. Motor, assim, com duplo triângulo, duplo estrela. Bom, para que vocês saibam, uma vez eu fui fazer entrevista numa empresa aqui em Ponta Grossa, na época ela se instalou aqui, teve a oportunidade de eu fazer uma entrevista, e o teste era fazer o fechamento. O coordenador de manutenção perguntou lá, eu quero que vocês façam o desenho do motor interno. Então seria esse fechamento interno, nas bobinas assim, do motor 12 pontas. E coloca os níveis de tensão que ele pode trabalhar. E um motor 12 pontas, se você for colocar em vários níveis de tensão, o certo, não que sempre seja isso, não que sempre seja isso, pessoal, mas o certo, quando a gente vai fazer a mão, é colocar no 220 um triângulo, no 380 um estrela, no 440 seria duplo triângulo e no 760 duplo estrela. A gente sabe que alguns motores não funcionam assim, mas a gente, na teoria, seria todos os motores serem assim. No 220 e no 380 é um estrela e um triângulo, no 440 e 760 duplo estrela e duplo triângulo, para que vocês tenham ciência. Bom, acredito que, eu sei que não é a melhor explicação, né, para esse momento, porque a gente vai falar mais sobre isso para frente, então eu não vou falar exatamente os pontos, só vamos dar um resumão, né, desse tipo de fechamento, mas acredito que deu para entender, né. Bom, seguindo a sequência, um detalhe aí, eu acredito que todo mundo saiba como que inverte a rotação do motor. Se eu ligar assim o motor, eu vou ter um sentido de giro. Vai ser o sentido à direita, o sentido à esquerda, sentido horário, anti-horário, né, como a gente fala. Não sei, depende muito do fechamento do motor, vocês sabem. Cada motor, mesmo que eu tenha lá sequencial de fase, RST, cada motor pode girar para um lado diferente devido ao fechamento da bobina. Vocês sabem que tem a ver com defasagem de fase, todo aquele detalhe lá, se vocês não souberem. Eu não vou adiantar porque tem uma pergunta no nosso questionário depois que é sobre isso. E eu vou pedir para vocês pesquisarem, então não vou dar uma resposta já para vocês, vou deixar que vocês pesquisem depois. Cada fase ele tem um ângulo de defasagem, né? E cada ângulo ele dá um sentido de giro. Então, se eu quero fazer a inversão de rotação de motor, o que eu preciso fazer? Eu faço algo muito simples, que é inverter uma fase para outra. O próximo slide, que é o slide 9, eu coloquei ali do lado ali uma setinha.
uma setinha para cada lado, ó. Inverto R pelo T. Alguns, a gente sempre fala assim, as fases é R, S, T. Então, o melhor é inverter o ST. Não. Qualquer fase que eu inverter, são 3 fases, R, S, T. Se eu inverter o R pelo S, inverte sentido de giro? Sim. Se eu inverter o S pelo T, também. R e T, também. Qualquer inversão de fase, eu consigo fazer a inversão do sentido de giro do motor. O que vocês têm que tomar cuidado é que se eu inverter 2 vezes, não adianta nada. Então eu tenho que só mudar lá, fazer RST, eu inverto uma vez só, 2 fases ali, e fica bem tranquilo. E o motor vai fazer essa inversão de rotação. Inversão de sentido de giro, né? Pessoal, até aí, alguma pergunta? Ou tá tranquilo? Me respondem aí, mandem no chat um ok, um sim ou não, não entendi nada, tô entendendo. Não, tá indo, senhor, tá tranquilo. Tá dando pra entender um pouco aí. Então, beleza. Eu vou parar de volta a gravação. Ele vai ficar salvo.